Ok, irmãos. Vamos lá. Obrigado por você que ficou. Hoje eu pedi até que para que os meus filhos também ficassem. Quero que eles ouçam essa palavra. Acredito que todos estão ouvindo bem, né? Ok? E vamos lá, irmãos. Quero lembrar que nós não vamos nós não vamos falar sobre, não é um seminário, né, de finanças, é apenas uma aula sobre orçamento familiar. Eu tenho algumas coisas muito importantes aqui, muito interessantes para compartilhar com vocês. Avisar também que tudo dando certo hoje, a aula que vem é a última aula de família. Tá? Vai continuar com os evangelhos por mais uma terça, mas a aula que vem é a última aula de família. E o assunto da aula que vem, vou deixar para falar só na aula que vem, tá? Contar qual vai ser a aula. Quero orar com você e para a gente poder começar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar e pedir para todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor, os que são casados, os que são jovens, solteiros, adolescentes, nos ajuda hoje, Senhor, a conhecer e a dominar esses princípios da Sua palavra que nos tornam prósperos. Eu te peço isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, voltando a repetir, repetindo, né, novamente, a aula de hoje não é uma aula sobre finanças, não é um seminário abrangente sobre finanças. É apenas algumas dicas sobre esse orçamento familiar. Então, a gente vai tratar de dois pontos muito específicos, né, do que ganhamos e do que gastamos. Apenas isso, esse é o foco. Mas mesmo assim, eu tenho muitas expectativas, uma boa expectativa com relação ao nosso conhecimento de hoje. Eu acredito que a Bíblia nos ensina tudo sobre finanças. Então, assim, se você for de fato analisar a Bíblia com uma perspectiva, né, financeira, de gestão financeira, você vai encontrar tesouros tremendos. E eu peço a Deus para que essa palavra de hoje ela te ajude como casal. Então, se o maridão não estiver ouvindo, chama ele aí para estar com você. De repente, chama filhos, né? Se seus filhos tiverem idade para ouvir sobre dinheiro, assim, para entender. Eu até te convido também, até te peço para que você convide. Eu acho que toda a família precisa estar junto e entender algumas coisinhas aí, tá bom? Então vamos lá, orçamento familiar. Esse é o tema da nossa aula. Aqui a gente tem um pequeno conceito, né, um breve conceito sobre orçamento familiar. Vou ler com vocês aqui. O orçamento familiar é uma ferramenta que permite controlar. Então, o que está em negrito é algo que a gente tem que estar focando, né? Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? Controlar melhor o nosso dinheiro, planejar o futuro com segurança e com confiança, identificando todos os rendimentos e todas as despesas. Esta tarefa consiste em determinar quanto se ganha e quanto e onde se gasta. Então, é muito bacana se nós conseguirmos entender assim o significado de cada palavra dessa, né? Que define o orçamento familiar. Então, entender o desafio que nós temos de ter um controle quase que infalível do nosso dinheiro, né? Então, o nosso caixa pessoal, nosso caixa familiar, não pode ter furo, como um caixa de uma empresa. Um caixa de uma empresa não tem como ter furo, né? Então, quando eu trabalhava no banco, por exemplo, né, no Bradesco e no banco BBV também, um banco espanhol, no Bradesco por um tempo eu ficava cuidando da tesouraria, né, que era onde concentrava todo o dinheiro físico do banco, né? Ou melhor, todo o dinheiro físico em espécie, né? Daquela agência. E todo dia, todos os caixas fechavam, nada podia faltar nos caixas. Se faltasse, eles tinham que pagar.
E na tesouraria também, no final do dia, nada podia dar errado, né? Então, da mesma forma, a nossa vida financeira, o nosso controle financeiro, né, do nosso caixa pessoal deve ter o mesmo padrão. Nós temos que saber controlar o dinheiro, planejar para que a gente tenha segurança no futuro, né, do nosso planejamento do futuro, saber quando ganhamos. Eu acho que esse finalzinho aí, né, que fala saber quanto ganhamos, saber quanto gastamos e saber onde gastamos, são 3 pontos fundamentais para a aula de hoje, né? Saber quanto ganhamos, saber quanto gastamos e saber onde nós gastamos. Então eu quero fazer algumas coisinhas com você aqui. Nós vamos ter uma enquete daqui a pouquinho. Eu vou reafirmar isso por várias vezes. Ninguém sabe quem respondeu, ninguém sabe a resposta individual de cada um. Não é possível saber disso, tá? Então, fiquem à vontade para responder sem nenhum constrangimento, tá bom? Então, olha só, o orçamento familiar é o tema da nossa aula. Nós vamos tratar hoje com 2 perguntas básicas: quanto você ganha e quanto você gasta, tá bom? Então, sobre quanto ganhamos, eu quero só colocar aqui algo para você, que embora nós vamos trabalhar com a matemática disso, né, quanto nós ganhamos de fato, eu quero colocar para você que uma coisa que eu creio é que o nosso salário, ele é uma somatória, né? Ele é o resultado de alguns atos nossos. Então, primeiro, você está se queixando que ganha pouco, então você tem que entender que o seu salário é resultado do seu preparo, mais oportunidades, mais trabalho, mais ideias, né? Então, quando você soma o seu preparo, quando você soma as suas oportunidades, o seu trabalho, as suas ideias, então isso vai resultar no seu salário. Então, de que forma eu estou querendo colocar aqui? Se nós queremos ampliar o quanto nós ganhamos, é muito importante essas 4 colunas aí. Eu tenho que me preparar mais, eu tenho que ter mais conhecimento, eu tenho que investir mais em mim mesmo, eu tenho que aprimorar minha mão, né, minha mão de obra, a minha qualidade de trabalho, né, o meu conhecimento. Eu tenho que saber aproveitar as oportunidades. Então, as oportunidades aqui talvez seja o único desses pontos que não depende totalmente de mim. Então, dependendo do lugar que a pessoa estiver, ela vai ter menos oportunidades, né? Então, dependendo do país, dependendo da região do Brasil que ela se encontra, as oportunidades elas não são iguais para todos. Entretanto, quanto mais preparo eu tenho, né? Em mais lugares eu me encaixo, mais funções eu posso ocupar e, consequentemente, eu vou ter mais oportunidades. Então, o que diz respeito à sua responsabilidade na oportunidade é não ter medo, é aceitar as oportunidades, é aceitar assumir os desafios, né? E entrar nas oportunidades que você entender que são boas oportunidades, tá? Então, nosso salário é muito resultado disso, do nosso preparo, das nossas oportunidades, as oportunidades que nós aproveitamos, também do nosso trabalho. Aí, quando eu falo trabalho, é do nosso esforço, né? Da nossa dedicação e também das nossas ideias, porque nós temos que trabalhar com a nossa criatividade, quando nós resolvemos problemas, quando nós somos bons de ideias, onde nós estivermos, quando nós somos bons de ideias, temos conhecimento para inovar, não é? Para fazer com que o trabalho da empresa, ou seja, da onde você estiver participando, né, fazendo, seja a empresa seja constituída apenas por você, por exemplo, suas ideias sempre potencializam, né, o seu salário. Vale lembrar aqui de José, que de um prisioneiro, né, de um presidiário, se tornou o homem, o segundo maior homem do Egito. E eu acredito também que o melhor salário de todo o Egito, tirando o faraó, era do José, né? Então, e por que José
chegou na posição que chegou. Ele tinha preparo, né? Tinha preparo espiritual, que foi o que fez ele chegar lá, preparo também no seu trabalho. Ele aproveitou a oportunidade e ele teve uma tremenda de uma ideia para poder resolver o problema financeiro que o Egito passaria. E isso resultou para José num salário que ele ganhava, que certamente era um extraordinário salário, porque o cara se tornou o dono do Egito, né? Então, acima dele, apenas Faraó. Bem, eu quero colocar algumas coisas sobre o que a gente ganha. Essa pirâmide aí, ela é fruto de um dado já antigo, de 2013. Mas eu quero colocar algo para vocês muito rapidamente sobre o que a gente ganha, porque eu quero focar no que nós gastamos. Acho que é o mais importante. Então, acredito ter ficado claro, né? Deixa eu voltar um pouquinho. A importância de ganhar, a importância que tem para que ganhemos mais, a importância que tem o nosso preparo, aproveitar as oportunidades, o nosso esforço no trabalho, nossa ideia criativa, né? A importância que esses 4 pilares têm para melhorar o nosso salário. Então, nós falaremos sobre isso com mais detalhes no curso de finanças, tá? Aí agora nós temos uma pirâmide, como eu estava dizendo, de 2013, que fala sobre, que mostra um pouquinho, deixa eu me organizar aqui, que mostra um pouquinho sobre a situação do Brasil, tá? Então, 46% das pessoas no Brasil, em 2013, teria uma renda familiar de até R$ 1.356, tá? 20% das famílias brasileiras ganhava em 2013 de 1.356 a 2.034. 16% ganhava entre 2.000 e 3.390. 9% ganhava entre 3.390 e 6.780. 4% de 6.000 a 13.000 e apenas 1% da população ganhava de 13.560 a 33.900. Então, para que você entenda um pouquinho do cenário que é, né, a nossa nação, embora seja um dado defasado, já de 7 anos, mas em percentuais nós não devemos ter mudado muito, talvez tenha mudado um pouco de valores por causa de reajustes de salário mínimo. Uma outra coisa interessante que eu tenho para mostrar para vocês, tá aí, é a classificação. Essa é de 2016, mas está atualizada com o salário mínimo de hoje. Então, essa classificação social, ela não é a única, né? Então, várias instituições de responsabilidade, de análise social, cria os seus critérios, né? Cria os seus critérios para definir em qual classe social, né, a pessoa está. Então, esses dados que estão aí são baseados nos critérios do IBGE. E esses salários que eu vou mencionar são salários familiares. Ou seja, não está levando em conta quantas pessoas estão na casa. Então, um outro dado importante era fazer um levantamento de renda per capita. Então, se uma família ganha R$ 1.000, quantas pessoas tem na família? Divide isso, né? Então, 5 pessoas na família e a renda familiar é de R$ 1.000. Então, tem uma renda per capita de R$ 200. E a partir da renda per capita, definir a classe social que você se encaixa. Então, existem várias maneiras, como eu disse, nossa intenção de hoje não é esta. Então, eu trouxe esses dados aí somente para você se enxergar, para você se ver, para você se avaliar, né? Acho que isso é importante. Então, de acordo com o IBGE, assim poderia ser classificada a sociedade por sua renda. Pessoas que, ou melhor, famílias que ganham acima de 20 salários mínimos, o que daria hoje de R$ 20.900 e 1 centavo, né? Acima desse valor,
são famílias que podem ser enquadradas como classe A, né? Tem outras, como eu disse, tem outras terminologias, você vai encontrar definições desse gênero que fala sobre classe alta, classe baixa, alta, classe média, baixa, classe média, alta, enfim. É, é, vamos usar apenas esse parâmetro para hoje, vai ser o suficiente. Então, quem ganha mais de R$ 20.900,01 é classe A. Quem ganha de 10 a 20 salários mínimos, né, a família que ganha entre esse valor de 10 a 20 salários mínimos, somando todos os salários, né, de todos os que trabalham na casa, então estão em classe B. Desta forma, quem ganha de R$ 10.450,01 até R$ 20.900 está na classe B. Na classe C, estão os que ganham de 4 a 10 salários mínimos, de R$ 4.180 a R$ 10.450. Na classe D, estão os que ganham de 2 a 4 salários mínimos, sendo assim de R$ 2.090 até R$ 4.180, né? E na classe E, são aqueles que ganham até 2 salários mínimos por mês, aquelas famílias que ganham até R$ 2.090. Tá? Então, o que eu queria fazer com você agora, antes de entrar, né, no quanto você gasta, por favor, Wesley, coloca a primeira enquete aí. Irmãos, eu vou perguntar para vocês, eu vou colocar essa enquete, volto a lembrar, não tem como saber qual item você marcou. Não tem como. Não tem como. Ninguém vai saber onde você marcou. Eu gostaria que você, por gentileza, colocasse aí qual é a sua renda familiar. A sua renda familiar, tá bom? Não tenha medo. Pode colocar, ninguém sabe quem é que está votando, tá bom? Vou esperar um pouquinho, por favor. Então, nós estamos com 34 pessoas assistindo a aula hoje. Bem, algumas pessoas talvez não vão colocar, é normal, né? Talvez uma família só, né? Então, pode ser apenas um voto, tá? Então, se você está com uma família assistindo, esposa, marido assistindo juntos, pode ser apenas um voto, não tem problema para a gente não, tá bom? Ok, então eu acho que quem quis votar já deve ter votado, né? Então, entre a maioria daqueles que estão nos assistindo, e ok, tem pessoas votando ainda. Pode votar, gente, pode votar. Então, a maioria das nossas famílias, até agora, pertence à classe D, que ganham de 2.090 até 4.180. Em segundo lugar, nós temos classe E, que ganham, então, abaixo de 2.090. E depois nós temos classe C, né, de 4 a 10 mil. Pastor Renato? E depois... Oi. Tem como você tirar o confitrião lá do pastor Wesley lá, por favor? Tirar... Peraí. O confitrião do pastor Wesley. Ok, peraí. Quase. Pronto. Então, ok, irmãos. Enquete encerrada, tá aí. Bem, pastor, para que isso? Apenas, eu não vou anotar isso, talvez vai ficar apenas na memória, né? Mas é apenas para você se localizar naquilo que você, na sua renda. Então, na nossa igreja, por amostragem, nós não temos nenhuma pessoa que se enquadra na classe A.
mas há pessoas que se enquadram na classe B, seria 4%, né? 14% na classe C, 50% na classe D e 32% na classe E. Acho que algumas pessoas ainda estão votando, que eu estou vendo aqui mexer, mas tudo bem. Ok, vamos continuar aqui. Então, basta por aqui. Ok. Agora eu queria entrar numa pergunta que é para mim mais importante, né? Que é quanto você gasta. Então você já sabe quanto você ganha. Bem, irmãos, pode ter alguém aí, famílias, que não sabe quanto ganha. Então, dependendo do trabalho que a pessoa desenvolve, ela precisa ter uma planilha, ela precisa anotar, ela precisa saber quanto que está ganhando, né? Isso é fundamental. Você precisa anotar tudo que você ganha. Então, se você não tem um trabalho que recebe o dinheiro junto, né, um salário e tal, você precisa anotar, obviamente, tudo que você ganha. Agora, com relação a quanto nós gastamos, eu quero te mostrar isso daqui. A quanto você gasta? Agora aqui nós não vamos trabalhar com números. Nós vamos trabalhar com circunstâncias. Então, quanto você gasta? Existem 3 possibilidades de gastos. Você gasta menos do que ganha, essa é uma possibilidade. Você gasta tudo o que ganha, né? Essa é a segunda possibilidade. Ou você gasta mais do que ganha. Então, não tem como estar fora dessas 3 respostas. Então, irmão fulano, quanto você ganha? Quanto você gasta, né? Menos do que ganha, tudo o que ganha ou mais do que ganha. Deixa eu explicar para vocês cada uma dessas respostas. Vamos lá. Então, quando a gente gasta menos do que nós ganhamos, quando nós gastamos menos do que ganhamos, então nós aprendemos a limitar os nossos gastos, né? Então, se você gasta menos do que ganha, não necessariamente quer dizer que você ganha muito, não é? Então, eu acho que é muito difícil você encontrar alguém que vai dizer eu não consigo gastar tudo que eu ganho, né? Porque quando se quer gastar, se gasta. Então, alguém que gasta menos do que ganha é porque essa pessoa já aprendeu a limitar os seus gastos. O sinal que evidencia que o seu orçamento familiar é este, né? O sinal que evidencia que você gasta menos do que você ganha é porque você tem economias. Cada mês sobra, cada semana ou cada mês você guarda. Então, se não tem economia, então não é verdade o fato de você pensar que gasta menos do que você ganha, tá? Então, o sinal que evidencia que você gasta menos do que ganha é que você tem economias. E como é que você gasta menos do que você ganha? Porque você aprendeu a limitar os seus gastos. Daqui a pouquinho eu falo um pouco sobre isso. Então, as pessoas que estão nesse estágio, né, de vida financeira, elas precisam, então, agora entender que é assim, juntando pouco a pouco, que nós seremos prósperos. Apenas as pessoas que estão neste patamar de gastar menos do que ganha, pode, de fato, juntar pouco a pouco, ou seja, pode, de fato, alcançar esse princípio da prosperidade. A outra resposta é gastar tudo o que ganho. Então, quando alguém gasta tudo o que ganha, ele não tem economias, mas também não tem dívidas, tá? Então, quem gasta tudo que ganha não tem economia, mas também não tem dívidas. E quem gasta menos do que ganha, qual que é o sinal? Não tem dívidas e tem economia, né? E aquele que gasta tudo não tem economia, mas também não tem dívidas. Provérbios 21:20
fala que esse estágio não é o ideal, né? Pelo contrário, esse estágio é um estágio típico dos insensatos. O insensato não tem o suficiente para viver na riqueza, nem na fartura, porque gasta tudo o que ganha. Então, gastar tudo que ganha, na visão bíblica, é uma insensatez. Pastor, como que eu faço? Não é? Porque na minha casa não tem como eu não gastar tudo que eu ganho. Então, aí tem uma pergunta para a gente entender. Você está gastando mais do que ganha ou ganhando menos do que gasta? Então, se os seus gastos básicos não são supridos pelo que você ganha, você precisa ganhar mais. Como que você vai ganhar mais? Eu já coloquei aquelas quatro, né, aqueles quatro pilares. Você vai ter que se preparar, fazer algum curso para potencializar. Você vai ter que analisar novas oportunidades. Você vai ter que trabalhar mais. Ou você vai ter que ter boas ideias para ter sendo um empreendedor, né? E aumentando e potencializando o seu ganho, né? Então, tá ficando claro, irmãos? Se tiver, dá um joinha aí para mim, por favor. Tá? Ok. Então, queridos, essa é a segunda resposta, né? Gasto tudo o que ganho. E a terceira é gasto mais do que ganho, né? Você gasta mais do que ganha. Então, alguém que gasta mais do que ganha, qual que é o sinal? É que há dívidas em atraso, tá? Eu não sei, o Alcirlei levantou a mão, eu não sei se ele quer perguntar. Por favor, pastor Wesley, se você puder me ajudar no chat, quem quiser fazer uma pergunta, para a gente não ter nenhum equívoco, pode ir no bate-papo, pode ir no chat e colocar lá que você quer fazer uma pergunta, eu libero, o pastor Wesley libera o seu microfone e nós te ouvimos, tá bom? Então, essa é a terceira resposta, é quando há dívidas. Eclesiastes 5:10 diz assim, que a pessoa que ama o dinheiro, ela nunca tem o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com o que ganha. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque geralmente as dívidas são resultados de gastarmos mais do que ganhamos. Aí, se você hoje tiver alguma desculpa, é importante você entender que, por mais que você tenha argumentos, quando você vai avaliar de fato a vida financeira, você vai entender que você fez compromissos de gastos maiores do que os seus ganhos, né? Excetuando aí questões de desemprego que também precisam ser observados com carinho, né? Para saber qual foi o seu comportamento financeiro na época que você trabalhava, né? Tendo reservas ou não tendo reservas, enfim. Bem, agora eu quero trabalhar com alguns conselhos para cada um desses estágios, mas antes nós vamos colocar a segunda enquete. Por favor, pastor Wesley, pode colocar aí. E a segunda enquete é: quanto você gasta? Então, você gasta menos do que ganha, você gasta tudo o que ganha, ou você gasta mais do que ganha? Lembrando, então, que o sinal da primeira opção, né? Se você gasta menos do que ganha, é porque você tem economias. Se você gasta tudo que ganha, não tem economias, mas também não pode ter dívidas em atraso, né? E se você gasta mais do que ganha, a evidência disso é que você tem algumas dívidas. Então, por favor, preencha aí, por favor. Vamos lá? Lembrando, gente, ninguém vê as suas respostas, tá bom? Vou dar apenas um minuto, tá, irmãos? Menos do que ganha, tudo que ganha ou mais do que ganha. Vamos lá. Até agora, 27 pessoas responderam. Nós temos 34 pessoas participando nesse momento. Então, por favor, mais 15 segundos apenas. 29 de 32, 90% já votou.
Ok? Ótimo. Então tá aí, nós temos 29%, 29% gasta menos do que ganha, ou seja, tem economias, olha, glória a Deus, hein, que coisa boa. 42% gasta tudo e 29% gasta mais do que ganha. Então tem dívidas aí em atraso. Bem, eu vou trabalhar essa ideia com vocês agora, irmãos. O que eu quero te encorajar a fazer? Vamos lá. Eu quero trabalhar agora com alguns conselhos. Ainda falando sobre, esqueci dessa parte, falando ainda sobre gastar mais do que ganha, né? Então, Eclesiastes diz: aproveite o que você tem, em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido, é como correr atrás do vento, né? Então, essas dívidas são adquiridas muitas vezes porque a gente quer ter o que não temos condições de ter, mas a gente quer ter, então a gente faz empréstimos, a gente faz parcelas, né? E vamos nos endividando, tá? E é muito importante você entender o que Provérbios 22:7 diz: quem toma emprestado é escravo. Por favor, repita essa frase hoje, como uma brincadeira aqui, mas repita 7 vezes, por favor, aí. Uma, quem toma emprestado é escravo. 2, quem toma emprestado é escravo. 3, quem toma emprestado é escravo. 4, quem toma emprestado é escravo. 5, quem toma emprestado é escravo. 6, quem toma emprestado é escravo. E 7, quem toma emprestado é escravo. Por que eu estou brincando com essa repetição? Para você entender que todo empréstimo, a não ser em situações muito específicas, onde você vai investir o dinheiro emprestado para ganhar mais do que os juros que você vai pagar, né? Então, a não ser em situações específicas, todo empréstimo te coloca num estado de escravidão, né? Então, muito cuidado com isso. Sem contar que o que Romanos diz, né? O que Paulo diz à igreja de Romanos, quando ele diz assim: não contraiam dívidas com ninguém. Então, se você for analisar, irmãos, o conselho bíblico ao pé da letra, se você for analisar o conselho bíblico ao pé da letra, nenhum empréstimo deveria ser feito. Pastor, nem empréstimo, nem financiamento, nenhum empréstimo deveria ser feito. Eu não vou entrar muito em detalhe aqui, porque eu sei que a gente tem uma questão cultural, né, com relação a casas. E é lógico que um empréstimo imobiliário, por exemplo, por mais que a gente vai pagar juros altíssimos, né, talvez a estabilidade de morar naquilo que é seu, né, que ninguém vai pedir a sua casa, compense esse prejuízo financeiro por uma estabilidade, né, por uma segurança, né? Pastor, compensa financiar ou compensa morar de aluguel? Esta é uma história, não é muito polêmica, né? Mas dentro de um planejamento financeiro, compensa morar de aluguel. São os que os especialistas dizem, tá? Mas eu não quero entrar muito nesse detalhe, porque eu acredito que o fator conforto, segurança, o fator de morar na sua casa é seu, né? E você ter essa segurança é de fato muito importante. Então, não vou entrar muito por esse assunto, não. Só quero colocar o que a Bíblia coloca, o que a Bíblia ensina, que quando nós tomamos emprestado, nós nos tornamos escravos. Então, sempre que você for tomar emprestado, faça muito cálculo, irmãos, tá? Por exemplo, eu fui fazer uns cálculos há 6 meses atrás de um financiamento imobiliário. Na minha realidade, tá? Então, na sua realidade, a gente tem que sentar e calcular, pode ser totalmente diferente. Volto a enfatizar isso. Mas na minha realidade, eu fui fazer alguns cálculos e a diferença do meu aluguel para a diferença de um financiamento, no final, se eu guardar, e particularmente para mim, não é um problema guardar, eu não sou gastador, né?
se eu guardar essa diferença, eu vou ter mais dinheiro no final de 30 anos do que eu terei pagando a casa, né? Então, é uma questão de cálculos. Sempre que for tomar emprestado, faça muitos cálculos. Eu quero dar agora alguns conselhos, irmãos, para cada um desses estágios, tá? Vamos lá. Para quem está no estágio 3, ou seja, aquele que gasta mais do que ganha, né? Eu quero dar alguns conselhos breves aqui. Primeiro, você tem que parar de gastar. Provérbios diz: a pessoa sensata vê o perigo e se esconde, mas a insensata vai em frente e acaba mal. O que significa isso? Tem gente que está devendo e continua gastando. Né? Eu converso com algumas pessoas e tem uma frase que diz assim: ah, não, já está tão ruim mesmo, qual a diferença que vai fazer? Gastar mais R$ 1.000. Então, eu conversei com a família uns 2 ou 3 anos atrás, um casal que eu conheço, não é da nossa igreja, devendo muito dinheiro. Aí eles viram para mim e dizem assim: ah, não, estou devendo tanto, eu vou para a praia. O dinheiro que eu vou gastar na praia não resolve as minhas dívidas. Eu estou tão estressado, eu vou para a praia. Então, se você tem dívidas, irmãos, e não parar de gastar, você nunca vai sair dessa posição de escravidão, né? Você nunca vai sair dessa posição de dívida. Então, o primeiro ponto que vocês têm que entender, que nós temos que entender, quando temos uma dívida, é que nós temos que parar de gastar. Ah, mas porque eu tenho que trocar o pneu? Ah, porque eu tenho que trocar aquilo? Porque eu tenho que... Então, tem que ter um sacrifício. Se há dívidas, tem que parar de gastar. Né? Esse é o primeiro conselho. Um segundo conselho é colocar tudo o que você deve numa planilha. Calcula tudo o que você está devendo. Esses dias para trás, há uns meses atrás, eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa sobre isso. Então, ela ela procurou uma ajuda, né? E nós trabalhamos isso aí, ó. Nós trabalhamos tudo que ela estava devendo, tudo que essa família devia, nós colocamos tudo numa planilha, porque ela não sabia exatamente quanto devia, né? Então, pegamos tudo o que está devendo. Então, se você deve uma conta, há muito tempo tá largada lá, está abandonada, mas você quer sair desse estágio de dívidas, você precisa procurar saber quanto você deve, tem que ter isso em mãos, nem que seja para que você ore em cima desse valor. Você precisa saber calcular o que você deve. É bíblico. Né? Jesus diz que quando a gente vai construir alguma coisa, nós temos que sentar e calcular quanto vai custar. Quando Jesus foi fazer a multiplicação dos pães, ele calculou quantos pães nós temos aí. Não, são 5 peixes, são 5 pães, são 2 peixes. Tudo foi calculado, né? Os grupos de pessoas divididos de 50 em 50. Tudo foi muito calculado. Então, irmãos, o que é financeiro tem que ser calculado. Então, para aqueles que estão no estágio 3, que gastam mais do que ganham e estão com dívidas e talvez endividando cada vez mais, 2 conselhos já foram ditos. Primeiro, para de gastar. O segundo, calcula tudo. Você tem que saber exatamente quanto você está devendo. E o terceiro é negocie por ordem de prioridade e dentro da realidade financeira. Então, o que você tem que fazer? De tudo que você deve, qual que é a prioridade, né? Qual das dívidas você vai priorizar para negociar? O que é mais importante para você no momento? Escolha e negocie. Há dívidas. Eu conheço uma pessoa que tinha uma dívida de mais de R$ 20.000 e ela quitou essa dívida nesse mês aí por 6 mil, eu acho, algo nesse sentido, né? Então a dívida era grande, se você fosse calcular todos os juros e tal, certamente mais de R$ 20.000, mas numa negociação caiu para R$ 6.000, né? Então o segredo é parar de gastar, calcular tudo que deve e negociar por prioridade e dentro da realidade financeira. Isso é muito importante, gente. Por que dentro da realidade financeira?
Porque se você divide uma conta, né? Não, você deve 5 mil lá. Ah, vou pagar em 5 vezes de 1.000. Estes 1.000, eles cabem na sua realidade financeira? Se não couber, não negocia. Não negocia, porque você vai diminuir a sua credibilidade de mercado para uma próxima negociação. Dívidas renegociadas, dependendo de quais são essas dívidas, elas não podem ser renegociadas pela segunda vez ou pela terceira vez, né? Então, se você não tem condições de encaixar o valor dessa renegociação no seu orçamento, não negocie. Espere, né, que você tenha condições para tal. Só que, irmãos, não viva devendo como se nada tivesse acontecendo. Esses dias eu fui numa oficina e o dono da oficina perguntou assim: pastor, fulano de tal é da sua igreja? Falei, é. Abri um sorriso, pensando assim, ó, deve contar um testemunho. Aí ele disse assim, pois é, pastor, veio aqui, fez um serviço, nunca pagou, nem me atende. Irmãos, eu fico com vergonha, né? E o pior é que ainda se faz parte da liderança, né? De uma certa forma, faz parte de líderes, né? É líder na igreja. Então, você tem que entender que dívida tem que ser paga. Quem não paga as suas dívidas está errado. Dívida tem que ser paga. Ah, mas aconteceu isso, aquilo, outro. Olha, quem acumulou dívidas tem um problema de caráter. Não é só problema financeiro. Pastor Renato, você já deveu? Já devi. Já comprei coisas que não dei conta de pagar, tive que renegociar, né? Mas se eu faço isso e depois faço de novo, e mesmo devendo, faço mais outra, mais outra, já não é um problema administrativo, é um problema de caráter. Então a gente tem que ter muito cuidado. Crente tem que se preocupar com o que deve. Tem, no mínimo, que ter uma planilha com tudo que está devendo, para dobrar o joelho todos os dias ali, dizendo, Senhor, me livra dessa dívida, né? Então, quem gasta mais do que ganha, precisa parar de gastar, precisa calcular e precisa negociar, tá? Segundo, para quem está no segundo estágio, ou seja, não tem dívida, mas olha aí, ó, o cofre vazio, não tem economias. Então, quem está nesse segundo estágio, irmãos, está muito próximo do terceiro estágio, muito próximo de ter dívidas. Porque se perder o emprego, não tem economia, né? Nenhuma. Se um carro funde um motor, vai ter que se endividar porque não tem economia. Se tem que trocar o pneu do carro, vai ter que fazer parcelas porque não tem economia, né? Então, quem está nesse segundo estágio não está em um bom estágio. Algumas pessoas falam com orgulho. Não sobra nada não, mas também não tem dívidas. É lógico que para o seu psicológico é uma benção. Dormir sem ter dívidas é maravilhoso, né? Entretanto, não é um lugar de nos gabar, que nós temos para nos gabar. Né? Eu não tenho nenhuma dívida, embora não tenha economia, também não tenha nenhuma dívida. Você não pode se gabar disso. É algo preocupante. Quais são os conselhos que eu tenho para quem está nesse segundo estágio? Né? No estágio de gastar tudo o que ganha. Não tem dívidas, mas também não tem economia. Primeiro, esteja disposto a limitar. Faltou um L, tá? Perdão. Esteja disposto a limitar os seus gastos. Eu vou falar sobre isso de novo. Aqui é apenas uma questão de consciência. Sabe aquela consciência que você decide dizendo assim, eu vou parar de gastar? Eu vou parar de gastar? Aquela decisão. Este é o primeiro conselho que eu estou colocando para você. Não, eu vou parar, eu vou limitar os meus gastos. Veja, quem está no terceiro estágio, e eu falo para parar de gastar. Quem está no segundo estágio, eu estou colocando para você estar disposto a limitar os seus gastos. Uma consciência de limitação, tá? Então, na prática, o que significa isso? Você vai ver daqui a pouquinho que eu vou propor um orçamento prático, né, familiar. Então, qual que é a proposta aqui? Não, eu estou gastando
com roupas todo mês, eu estou gastando R$ 300. Eu vou limitar. A partir de agora, eu vou gastar R$ 200. Então, aquilo que eu comprava em 2 meses, eu vou agora me limitar e vou comprar em 3 meses, tá? Então, entenda a matemática. Se eu gasto R$ 300 por mês em roupa, em 2 meses eu gasto 600. Eu limito esse gasto para 200 e aquilo que eu ia comprar em 2 meses, gastando R$ 600, agora, como eu tenho 200 por mês, eu vou gastar 3 meses. Eu vou demorar um pouquinho mais para alcançar o meu objetivo, mas eu vou limitar os meus gastos. Você pode dizer assim, mas pastor, por que eu não vou comprar se eu tenho dinheiro? É porque quem gasta tudo que ganha é tolo. Você precisa guardar. Então, limita. A gente gasta muito com alimentação. Você pode limitar a sua alimentação. Como assim, pastor? Limitar em comida? Por que não? Talvez você está comendo muita pizza, muito sanduíche, tomando muito refrigerante, não é? Você pode estabelecer um projeto para limitar os seus gastos. Então, se você está gastando tudo que você está ganhando, você tem que aprender a limitar os seus gastos, né? Outro conselho que eu dou aqui saiba onde você está gastando o seu dinheiro. Então, sem um controle minucioso, não será possível limitar os gastos. Esse ponto aí, irmãos, o ponto 2, irmãos, me permita passar um pouquinho do meu horário, eu vou acompanhar aqui, vocês devem estar em casa, deixa eu passar um pouquinho, só para eu concluir essa aula, tá? Então, limitar o nosso gasto parece ser um trabalho difícil. E muito mais difícil se torna quando você não sabe onde está gastando, tá? Então, quando eu falo sobre isso, irmãos, eu falo de algo preciso e comprovado. Por exemplo, como que eu administro as minhas finanças pessoais? Eu tenho um aplicativo no celular. Se eu vou a um supermercado e eu compro uma carne, eu vou anotar no meu aplicativo que eu gastei R$ 25 num quilo de carne, né? Então, eu vou anotar no aplicativo que eu gastei R$ 25 num quilo de carne e vai estar... Tem alguém falando que travou? Tá tudo bem, irmãos? Vocês estão me ouvindo? Elizabeth, ok, então tá bom. Wesley, por favor, acompanha sempre o chat para mim e qualquer coisa me fala aqui. Então, se eu vou ao supermercado, eu vou anotar. Se eu compro uma balinha, vou anotar. Se eu dou uma oferta na igreja, no meu aplicativo eu coloco quanto eu ofertei. E melhor do que isso, eu sei o quanto eu posso gastar com cada item desse. Eu sei o quanto eu posso gastar como minha oferta, eu sei o quanto eu posso gastar com uma carne, enfim. Então, para quem está gastando tudo, você tem que ter a consciência de limitar e você tem que ter o entendimento de onde você está gastando. Se você não souber onde você está gastando, você não sabe como economizar. Então, eu coloquei algumas dicas para vocês aqui, ó. Tá? É só sugestões. Todo mundo, todas as famílias têm despesas que são fixas e têm despesas variáveis. Todas as famílias têm tais despesas. Eu coloquei alguns exemplos. Então, quem paga aluguel sabe que todo mês tem que pagar aquele valor. É despesa fixa. Contas de consumo, água, energia, internet, gás, celular. Embora há, às vezes, alguma variação em valores, mas elas são fixas, você sabe mais ou menos quanto você gasta, vai estar sempre ali. Saúde, né? Quando diz respeito a plano de saúde, então é algo fixo, o valor que você paga todo mês. Educação, escola, você sabe quanto você paga. Parcelas, ainda que essas parcelas durem 3 meses, 6 meses, 10 meses, mas você adquiriu, então você tem que colocar ali nas suas despesas fixas. Então, essas despesas fixas aí, geralmente são despesas muito difíceis de serem cortadas. São despesas muito difíceis de você flexibilizar o valor. Entretanto, dependendo da situação, você pode, obviamente, fazer alguns cortes. É óbvio que a gente pode... Você paga R$ 1.000 de aluguel, você pode morar numa casa mais simples.
Enfim, é óbvio que pode ter cortes em tudo. Entretanto, essas despesas aí à esquerda, né, da sua tela, à sua esquerda, elas são sugestões de despesas fixas. Apenas sugestões, podem ter outras aí. E por outro lado, do lado direito, você tem despesas variáveis. A alimentação, né? Por que eu coloquei a alimentação como despesa variável? Porque às vezes você tem meses que você passeia mais, que você sai mais, que você come fora. E no meu orçamento familiar, eu coloco a alimentação tudo junto, né? Eu coloco aquilo que eu compro para minha casa, as minhas compras, e aquilo que eu como fora, está dentro de um orçamento só. Então, se você perguntar para mim assim, pastor, vamos comer uma pizza amanhã? Eu só vou comer se tiver dinheiro neste pote, se tiver dinheiro disponível para alimentação. Eu dedico um valor para isso, né? Então, você tem lazer, você tem higiene. Higiene, eu me refiro a cortes de cabelo, unha, você, né, são despesas variáveis. Você tem ofertas, presentes, porque geralmente a gente vai aniversários, né? Então, eu criei um orçamento para poder dar pequenos presentes, para que eu não fuja, né? Nada fuja do meu controle, roupas, saúde, porque aí eu coloco medicamentos e tal, e despesas com veículos, combustível e tudo mais. Então, quando você sabe para onde está indo o dinheiro, você consegue colocar limites. O que eu sugiro, irmãos? O que eu sugiro para vocês? Que durante um mês completo, vocês não gastem tanta energia para economizar, mas que vocês, primeiramente, anotem tudo. Anotem, coloquem tudo, irmãos, dentro de uma planilha, dentro de um aplicativo, para você saber onde você está gastando, com o que você está gastando. Então, a partir desse momento, é que nós podemos fazer o terceiro conselho, fazer os cortes e estabelecer limites, entende? Então, vamos supor, uma família ganha 4 mil reais, mas ela está gastando 4 mil todos os meses. Então, o que ela tem que fazer? Primeiro, ela tem que ter essa consciência. Eu vou limitar. Gente, hoje nessa aula, a gente está adquirindo a consciência. Ponto. Eu vou limitar. Depois, o que ela tem que fazer? Para limitar, ela tem que saber onde está gastando. Como que ela vai saber onde está gastando? Ela tem que ter uma planilha. Todo o dinheiro que sai do seu bolso, você tem que saber para qual destas. Eu me perdi aqui o termo, mas todo o dinheiro que sai da sua carteira, todo o dinheiro que sai da sua conta, tem que ir para uma destas. Fugiu totalmente aqui o nome, irmãos, mas tem que ir para uma dessas direções. Né? Ou vai para aluguel, ou vai para conta de consumo, ou vai para lazer, alimentação, higiene, oferta. Tudo você tem que estar classificando, você tem que saber para onde está indo. Uma vez que você fez isso, agora você pode fazer cortes e você pode estabelecer limites. Por exemplo, volta lá naquela tela, olha lá, acompanha aí. Por exemplo, nossa, eu gastei mês passado R$ 500 com presente. Um exemplo, né? Não vou gastar mais isso. Eu vou cortar presente agora, eu só vou dar até R$ 300. Então, eu estou dizendo isso, irmãos, porque para mim é importante. Eu, como pastor, a gente vai no menininho que nasceu, no bebê que nasceu, eu não gosto de mãos vazias. No aniversário de alguém, eu fico muito constrangido de ir de mãos vazias, né? Não quer dizer que eu vou dar presente toda vez que você me convidar, não. Só dou se estiver dentro, né, do orçamento aqui. Então, veículos, né? Às vezes estamos gastando muito de gasolina, vamos limitar. Então, se você sabe onde você está gastando, você vai fazer cortes e você vai estabelecer limites. Ok? E agora, para a gente terminar, para quem está no estágio 1, ou seja, aquele que gasta menos do que ganha. Eu estou passando para esse estágio com um pouquinho de preocupação se todo mundo entendeu, né, esse terceiro estágio aqui, perdão, esse segundo estágio que é de fazer cortes, né? Mas no finalzinho talvez a gente tenha um tempinho para conversar. E por último aí, quem está no estágio 1, aquele que está gastando menos do que ganha, então está sobrando. Então eu tenho alguns conselhos também. Se você está gastando menos do que ganha, você está
com algumas economias. Então, qual que é o conselho que eu te dou? Saiba onde investir. Olha o que Eclesiastes diz. Empregue o seu dinheiro em bons negócios e com o tempo você terá o seu lucro. Aplique-o em vários lugares e em negócios diferentes, porque você não sabe que crise poderá acontecer no mundo. Então, aqui está falando sobre aplicar dinheiro, empregar dinheiro. Então, só vai empregar e aplicar dinheiro quem está gastando menos do que ganha, né? Então, quando você faz cortes, no final do mês vai sobrar 200, 600, 300, vai sobrar dinheiro, né? Então, se está sobrando, glória a Deus, você vai conseguir fazer investimentos. Não é que está sobrando, irmãos, porque você ganha muito. É porque você adquiriu a consciência de limitar. Entende? Tem gente que nunca vai acontecer isso. Por quê? Porque ele gosta da riqueza, ele gosta da fartura, ele vai comprar um celular novo. Ah, sobrou dinheiro, vou comprar um celular novo. Não, sobrou um dinheiro, vou fazer um churrascão, vou convidar um monte de gente aqui, vou gastar R$1.000. Ah, sobrou dinheiro, eu vou gastar todo... Essa pessoa, né? E tem pessoas que, se sobra, ela gasta. Ela não deixa sobrar porque ela quer gastar. Se você não limitar, nunca vai sobrar. E se nunca sobrar, você nunca vai prosperar. Então, você tem que saber pegar o que está sobrando e, primeiro, saiba investir, procure auxílio, procure mentoria nisso, né? Encontre mentores que te ajude onde investir o seu dinheiro, onde aplicar o seu dinheiro, né? Segundo conselho, desenvolva um caráter empreendedor. Então, o homem que recebeu 5 talentos, ele começou logo a comprar e vender, e depressa ele multiplicou o dinheiro dele. Então, veja só, quando você tem um dinheiro que está sobrando, é mais fácil você usar desse empreendedorismo, né? É lógico que um caráter empreendedor pode ser praticado em qualquer estágio destes. Entretanto, quando você tem recursos, né, para aplicar no seu próprio empreendedorismo, as coisas se tornam ainda mais fáceis, né? Então, desenvolva um caráter empreendedor, faça cursos para isso, leia, descubra onde você pode investir o seu dinheiro e ter mais dinheiro de volta. Isso é bíblico, tá? E por último, sirva a um propósito. Então, que pena que é tudo tão rápido, né? Mas quando você gasta menos do que ganha, você pode usar esse dinheiro para um propósito especial, um propósito fraternal, um propósito espiritual. O erro que está escrito em Lucas 12:19, né? O erro deste homem rico é que quando ele teve uma grande colheita, quando sobrou dinheiro para ele, o que ele fez? Ele gastou só nele mesmo, gente. Só nele mesmo. Ele disse assim: alma, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, coma, beba, aproveite a vida. Então, esse homem aí foi chamado de louco. Esse homem perdeu tudo que ele tinha. Tudo que ele tinha não serviu de nada para ele na eternidade. Por quê? Porque ele não serviu a um propósito, né? Ele não serviu a um propósito. Então, essa é a aula ela é introdutória, né? Ela é um desafio para nossas famílias, para que de fato, dentre estas características, acho que o ponto mais importante dessa aula, eu vou colocar aí na tela para vocês, o ponto mais importante dessa aula é este daí. Reavalie os seus gastos, irmãos. Saia do estágio 3, né, para quem está devendo. Saia do estágio 3, vá para o estágio 2. E para quem está no estágio 2, o seu desafio é ir para o estágio 1, gastar menos do que você ganha. Eu queria saber se alguém quer compartilhar alguma coisa, quer falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. Por favor, se alguém quiser, eu estou à disposição. Deixa eu interromper aqui. Ok? Então, se alguém quiser compartilhar alguma coisa, se alguém tiver uma pergunta, não sei se foi muito rápido, né? Mas se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição. Alguém? Ou eu fui perfeito no meu ensino, né? Perfeito. Ou vocês não entenderam nada, né?
Mas eu desafio os irmãos, queridos, nós teremos um seminário, apenas um seminário financeiro, né? Mas eu desafio os irmãos, em nome de Jesus, a ir para o estágio 1. Todo mundo migrando do 3 e do 2 e indo para esse estágio 1, que é o estágio onde você não gasta tudo o que você ganha. Tá bom? Tá aí no grupo o link de presença. A Ana Paula está dizendo agora que parou de comprar Tupperware. É isso aí, gente. Vamos guardar. Depois você vai ter muito mais potência de compra, né? Tem um detalhe que eu queria também colocar para vocês, irmãos, que é assim um desafio. Eu gasto menos do que ganho. Joia. Menos quanto? Então, o meu desafio pessoal, né, ainda não estou lá, mas o meu desafio pessoal é gastar até 60% do que eu ganho. Não quero gastar mais do que 60% do meu ganho. Eu quero simplificar a minha vida, né? Não ter nenhuma parcela, né? Então, por exemplo, eu tive que fazer uma compra no início do ano, eu tive que parcelar. Ela termina agora em agosto. É a última parcela que eu tenho. Eu já estou me preparando porque essa compra é uma compra que eu faço todos os anos. Não tem jeito de não comprar. Diz respeito à educação dos meus filhos, né? Então, eu estou me preparando para que o início do ano que vem eu não mais compro parcelado, né? Vamos comprar tudo à vista. Então, me organizando. Como? O pastor está ganhando muito dinheiro. Recebo isso. Mas, na verdade, nada mudou do ano passado para este ano. Então, o que eu estou fazendo? Cortando, limitando os meus gastos. Dessa forma, eu vou gastando menos, simplificando o meu estilo de vida, né, no dia a dia, fazendo com que sobre mais. E aí, aquilo que eu comprava parcelado, agora eu já consigo comprar à vista. Né? Amém. Deus abençoe vocês, irmãos, que o Senhor dê a vocês muita prosperidade, que nós sejamos pessoas que aprenderam pela palavra, saíram da classe D, classe E, subiram para a classe C, classe B, classe A. Deus prospere você. Um abraço, está encerrado.